A paz do Senhor Jesus. Quero convidar os amados a forem de pé para que nós possamos dar início a mais um culto em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta noite nós possamos estar buscando a presença do Espírito Santo. Que Deus maravilha da nossa vida nesta noite. E você que está aí em casa nos acompanhando, faça da sua casa também o altar para o Senhor. Dedique este momento para Deus, para que você possa se na presença do Senhor e engrandecer o seu santo nome. Buscar a presença do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo lhe envolver, para que nessa noite você seja revestido de todo o poder e autoridade vinda de Cristo Jesus para a sua vida, em nome de Jesus. Luto contra a voz e me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Mas o Senhor é a nossa força, Senhor. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro Ó Senhor, estou, se venha frágil habitar em cada um de nós me nesta noite, sentir. Senhor. E que não estou Nos só, faça forte pois pelo eu teu poder, pertenço a Senhor, ti. pela presença do teu Santo Eu Espírito. creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, nesta noite. A minha identidade e valor. Tudo que eu tenho indo aos teus pés, é mais ninguém. De meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que Somente estando na tua presença, Senhor, nós nos sentimos dessa maneira, Pai. Mesmo sendo fracos, nós somos fortes. O Senhor habitar em nós. Por hoje a nossa vida pertencer a ti, Senhor. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. E verdadeiramente, Senhor, nós queremos declarar nesta noite que nós dependemos de ti. A cada momento da nossa vida, nós queremos que o Senhor esteja habitando em nós, Senhor. Que o Senhor seja a nossa força. Que o Senhor seja
o nosso direcionamento, Pai. Nada somos se o Senhor não estiver na nossa vida. Nada podemos fazer, Pai, se o Teu Santo Espírito não habitar em nós. Então nesta noite, Senhor, venha derramada a Tua glória sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha realizar a Tua vontade nesta noite. Venha nos envolver. Que cada um possa nesta noite sentir a presença do Teu Santo Espírito, sentir a Sua força sobre a sua vida, sendo restaurado, renovado, fortalecido em Ti, Senhor. Porque hoje nós queremos mais uma vez entregar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Porque nós sabemos que estando nas Tuas mãos, nós estaremos seguros. Estando nas Tuas mãos, nós somos mais que vencedores. Estando com Teu Santo Espírito, Pai, nós iremos caminhar a Tua vontade, em nome de Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que estendeu a sua mão para mim. Sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia, glória a Jesus. Podem sentar-se, podem ficar à vontade. Hoje nós teremos, após a reunião, uma cerimônia, tá bom? E como os noivos estão se preparando, a noiva, né? Nesse meio tempo, então, nós vamos fazer um louvor, vamos falar um pouco da palavra. Espero que os convidados não se incomodem com isso, amém? Assim que os noivos chegarem, então a gente vai dar início à cerimônia, né, do casamento. Nesse meio tempo, então, você que está nos assistindo em casa através da nossa live, vamos cantar um louvor. Louvor
louvor bem bonito. Te Aleluia. chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamo de Deus e de Senhor, Aleluia. te chamo de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, Aleluia. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. E nós, nesses últimos meses, nesses últimos dias, nós temos tentado fazer as pessoas entenderem o porquê nós achamos Jesus lindo, maravilhoso. É pela sua aparência? Não, porque a Bíblia diz que Jesus não tinha aparência nem formosura. Ele era como a raiz de uma terra seca. Os homens olhavam para ele e não viam beleza nenhuma, ao ponto de o desejar. Ah, Jesus era um homem cobiçado pelas mulheres. Bom, ele podia até ser ovacionado, cobiçado, devido ao jeito dele, a honestidade, o caráter, a paciência que ele tinha, mas tudo menos beleza. A formosura de Jesus estava e está até hoje no amor dele, na caridade dele. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ele teve um papel muito importante na história da humanidade e na história também espiritual, porque a palavra diz que ele veio congregar, tornar a congregar aquilo que estava descongregado. Ele se manifestou para consertar tantas coisas que haviam lá no céu, como as coisas que estavam acontecendo aqui no mundo. O céu estava totalmente desorganizado. Havia uma baderna lá no céu, se você não sabe disso, ao ponto dos demônios terem acesso a tudo que existia lá no céu. E aqui na terra também outra baderna, porque os anjos do mal desciam e entravam na filha dos homens e geravam os gigantes. Então Jesus ele se manifesta para ser um divisor dessa história. Ele se manifesta também no propósito não de ser adorado,
mas ele se manifesta fazendo o papel de servir. Domingo agora eu fui muito criticado por algumas pessoas. Já na live algumas pessoas já começaram a me detonar. E quando for assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não apague o comentário dessas pessoas, deixe o comentário delas correr solto. Ah, eu vou te processar. Eu não tenho medo de processo. Tivesse medo de processo, eu não aparecia na televisão, não fazia programa de rádio, não fazia live ao vivo. Eu não tenho medo de processo. O que existe aqui, é um pensamento meu. Eu tenho livre direito de me expressar, de mostrar para você aquilo que eu creio. Se você não acredita naquilo que eu creio, segue o seu caminho. Nós estamos em um país laico, onde o Estado ele tem por obrigação defender as religiões. Você sabia que o Estado ele tem que defender qualquer tipo de religião? Porque por pior que a religião te pareça, ela faz um bem impressionante para a sociedade. Mas aquela igreja não presta. Bom, mas os jovens que estão dentro dela estão nas drogas? Não. O pessoal que está dentro daquela igreja está bebendo, está roubando, está matando, está fazendo alguma coisa ruim? Não. Então a igreja pode ficar aberta, seja igreja católica, seja igreja evangélica, seja centro espírita. Todos têm direito de permanecer as suas portas abertas. O governo reconhece o papel da religião na sociedade. A sociedade só não é pior por causa da religião. É claro que algumas religiões abusam, abusam das pessoas. E muitas, exatamente, existe aquelas diversidade de pensamentos. Mas nós também temos a liberdade de expressar aquilo que nós pensamos. Amém? Então, no domingo agora, nós estávamos pregando para a igreja e para aquelas pessoas que estavam nos assistindo através das lives, que só existe um Deus que nunca quis ser adorado, ovacionado. Só existe um Deus que se manifestou para servir a humanidade. E é o maior Deus do mundo. Consegue compreender? Porque a palavra diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele nada do que existe veio a existir. Livro de João, capítulo 1, versículo 1. Olha só que coisa impactante. Bispo, o que o senhor quis mostrar com isso? Eu quis mostrar que todos os outros deuses, eles não vão te servir. Todos os outros deuses, você vai ter que servi-los. Não existe esse negócio de anjo de guarda te proteger, de santo de pau, de pedra, de gesso proteger você. Não existe isso. Servir você. A religião hoje quer construir na cabeça das pessoas que os deuses existem para nos servir. E é mentira. Nós somos marionetes na mão dos deuses. Sempre fomos. Até nos filmes, você é aquele camarada ligado em filmes de ficção. Você vai ver que até nessas ficções existe um pouco de verdade. Que nem no filme do Constantino, No filme de Lúcifer, essa série de Lúcifer na Netflix. Você vai ver que os anjos lutam, pelejam pela vida dos homens. É maior conflito, maior intriga, maior guerra. Porque o único mundo que realmente deu certo foi esse nosso. A mitologia grega ensina e mostra que esses outros mundos que existem por aí, esses outros planetas, são rochas. Não existe vida. Bispo, já encontraram bactérias. De repente, vidas que ainda irão surgir. Raio-x daquilo que existe aqui no nosso mundo. Mas o único mundo que nós conhecemos aqui da nossa galáxia
que existe vida é esse. Pelo fato dos outros mundos ser estéril, o que aconteceu? Todos os deuses foram a todos. Aqui existe tudo que é Deus que você possa imaginar. E como se não fosse o bastante os deuses da mitologia grega já existir, os homens ainda criaram mais um monte de deuses. Hoje existem lugares aí que você não pode matar uma vaca, porque a vaca é um deus, o rato é um deus, a mosca é uma alma encarnada. Você não pode matar uma mosca. Todo ser que vive, que respira, na concepção deles, tem vida. Se tem vida, tem alma, e você não pode matar. Então hoje você, em tudo que é canto que você vai, em tudo que é religião que você encontra, eles oferecem para você um conforto, um alívio após a morte, e promete para você que os deuses que eles têm para te oferecer vão te servir. Aí você fica ali injetando dinheiro, dando dinheiro, acendendo vela, fazendo oferenda, e nunca nada acontece na sua vida, porque os deuses nunca irão servir ninguém. Eles querem ser servidos. Então a palavra diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nunca se ouviu na história da civilização, da religião, porque a religião existe desde que o homem existe. O homem é místico desde que ele começou a pensar, analisar e ver e perceber a sua finitude, porque o homem é finito. Então a partir do momento que ele percebeu que ele morria, ele começou a se preocupar com a sua alma, com o seu destino. Para onde eu vou depois da morte? A partir do momento que o homem começou a se preocupar com isso, ele começou a se preocupar com as religiões. Ele começou a se preocupar com os deuses. E eles começaram a procurar deuses que pudessem trazer alívio após a morte, ou conforto, ou até mesmo vida após a morte. Os egípcios é um exemplo disso. Deus Ra, Deus Sol. Eles acreditavam que se eles morressem, e se durante a vida eles vivessem fazendo oferendas a esses deuses, até sacrifício humano, eles acreditavam que eles ressuscitariam um dia. Tanto que quando eles morriam, eles mandavam levar para suas tumbas todo o ouro, toda a prata, joias, tudo de bom que eles tinham. Leva para lá, porque um dia Ra vai me ressuscitar. E assim sucessivamente. Mas eles nunca voltaram. Nunca. E as pessoas que ressuscitaram, que existem vestígios de que ressuscitaram, ou de que estavam desmaiadas, elas até voltaram, mas depois morreram de novo. Caso de Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. Filho da viúva de Naim, morreu. Ressuscitou, mas depois morreu de novo. Então nunca se ouve na história um ser tão grande. E você sabe quem é ele, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bispo, eu sei quem é. Quem é? Quem é que fez todas as coisas? E sem ele nada do que existe veio a existir. Quem é ele? Deus. Não, Jesus. Os homens erram muito, não sabendo que quem fez todas as coisas foi Jesus.
o Deus de toda existência, o Pai da eternidade, nos visitou. Consegue compreender? Então, em toda a história, nunca se ouviu falar que um Deus tão grande se fez tão pequeno, ao ponto de se prostrar diante dos seus discípulos e lavar os pés de cada um deles, perdoar pecados imperdoáveis, amar de forma assim incondicional, conseguir achar dentro de uma pecadora já prestes a morrer algo que ninguém percebia, algo que ninguém conseguia ver. Jesus, ele tinha uma sensibilidade impressionante. Ele olhava e via no oculto, no secreto da pessoa, algo de bom, e dizia: não, se alguém tiver algum pecado, tire a primeira pedra, e salvar aquela vida. A única vez que esse Deus, ele quis se tornar grande, ou se fez grande, foi no momento que ele estava na cruz, sendo crucificado, que ele ficou maior que os homens, foi elevado ao pedestal. Mas fora isso, ele sempre foi pequeno. Sabe por quê? Porque os fortes se fazem fracos, para dar força aos pequenos. Todo fraco, ele quer se mostrar forte, poderoso. É que nem aquela pessoa que não vale nada. Às vezes o camarada não vale nada. Quanto mais a pessoa te cobra santidade, mais pecadora ela é, mais vagabunda, safada, sem vergonha ela é. Se você entra numa igreja e o pastor fica jogando indireta, porque você vai para o inferno, você que bebe, você que fuma, você que fala palavrão, você vai para o inferno. É porque ele faz tudo isso. Quando o homem fica cobrando muita santidade da mulher, é porque ele é um picareta, safado, sem vergonha. Ele trai a mulher, moralista. Então, quando o camarada é forte, ele não é moralista. Quando o camarada é forte, ele não cobra nada. O forte compreende os fracos. O forte se faz fraco para fortalecer aqueles que estão fracos. Olha, Deus é tão bom, Deus é tão bom, que Ele empresta a força dEle para nós, e ainda diz assim: olha, digo fraco, eu sou forte. Mas eu só sou forte porque Deus emprestou a força dEle para quem? Porque Deus emprestou a força dEle para mim. Olha que coisa impactante, não é maravilhoso? Então os homens estavam perdidos, um monte de deuses, para que eles viessem se prostrar, adorar Zeus, Afrodite, Diana, Júpiter, né? Deus de pau, de pedra, de gesso, um monte de deuses que só sugavam os homens. Meu, eu vou mais longe, eu vou quebrar o pau da barraca agora. Não entendi. Ah, você falou baixo. Como que é? Fala a Deus. Olha, Ele que está mandando eu falar. Até Jeová só queria ser servido. Até Jeová, o Deus do Velho Testamento, até Ele queria ser servido. Ele queria bodes, Ele queria ovelhas, Ele queria pombo, Ele queria sacrifício. Até Jeová. Por isso que você entra nessas igrejas aí, ó, que adoram o Velho Testamento, que são discípulos de Jeová. Aí você entra na igreja, eles ficam pedindo o seu sacrifício. Você tem que dar seu sacrifício, irmão, para Deus. Porque se você não der o seu sacrifício para Deus, Deus não vai abençoar a sua vida. É o Deus do Velho Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento, o Deus que se fez carne, habitou entre nós,
Ele não quer nada seu. Ele não precisa do seu dinheiro. Consegue compreender? Ele declara assim, ó: misericórdia quero e não sacrifício. Se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis aos inocentes. E ele veio. Ele pensou de repente assim, trocando ideia lá com seus anjos: aí, eu vou descer lá. Meu, esses deuses só zoam esse povo, mano. Toma tudo que o povo tem, só bagunça com eles. Já percebeu? Não, sim, se eu descer lá, se eu meter a louca, descer lá, meu, mostrar o amor que eu tenho por eles, morrendo na cruz, eles vão me amar. O que você acha? O que você acha, Miguel? Meu Senhor, o Senhor sabe que não pode descer com a sua glória, porque vai consumi-los. Não, sim, então eu vou me tornar carne e vou lá, Miguel. Não, eu vou me fazer tão pequeno, mas tão pequeno, que eu vou virar um sêmen, vou entrar dentro da mulher, ser gerado na barriga dela, vou nascer, vou viver durante anos dependente dela, vou crescer e vou me revelar, vou mostrar quem eu sou. O homem até hoje não conheceu um amor, não conheceu uma bondade como a tua. Como será a reação deles? Não sei, o que você acha, Miguel? Vou ou não vou? Vai. Eu vou então. Vai. Eu vou. Aí Jesus veio. Primeira coisa que ele fez, foi meter o pau nos religiosos. Sabe aqueles religiosos moralistas? Aí Jesus já chegou para eles e falou assim: ó, vocês é um bando de raça de víbora. Vocês limpam o exterior, mas dentro está tudo podre, tudo sujo. Vocês são um bando de víboras. Quer tirar o cisco do olho do próximo, mas tem uma trave no olho de vocês. Nossa, Jesus acabou com os religiosos. E principalmente aqueles religiosos cambistas, que estavam dentro do templo, na igreja, vendendo as coisas. Porque hoje existem igrejas que é um verdadeiro comércio, né, meu? Primeira coisa que Jesus fez foi virar tudo, virou a mesa e falou: ó, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Não é comércio não. Não é para vender caroço de feijão. Não é para vender meia, lençol. Não é para vender pau, pedra. Não é para nada disso não. Casa do meu pai é casa de oração. Já acabou com os moralistas. As pragas que existiam, que eram colocadas por Jeová. As pragas que existiam, que eram colocadas por Jeová. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo. Êxodo 4, versículo. Gente, eu vou ter que terminar a reunião. Nossa, agora que estava ficando bom. Êxodo 4, versículo 10. Olha só. Porque Jeová pediu para Moisés trabalhar para ele. Aí, Moisés, você vai ser minha boca aí na terra. Aí Moisés falou assim: Senhor, mas eu não sei nem falar, eu sou gago. E disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor, Jeová: quem
fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu? Opa, peraí, olha a declaração que Jeová faz. Ele declara que ele faz o quê? O mudo é um mudo. Ele declara que ele faz o surdo. Ele declara que ele faz o cego. Ele declara que ele faz o cego. Quando você encontrar uma pessoa muda, surda, cega, quem foi que pecou? Ninguém pecou não. Foi Jeová que fez assim. E os homens do passado estavam acostumados com isso. Nasceu cego, é praga de Jeová. Nasceu mudo, praga de Jeová. Nasceu mongoloide, praga de Jeová. Aí uma das primeiras coisas que Jesus chega e começa a fazer é aniquilar todas essas pragas, dando vista aos cegos, fazendo o paralítico andar, mudo falar, cego ver. Primeira coisa que ele chega fazendo é isso. Chega expulsando os demônios. Porque Jeová, quando estava com raiva de alguém, ele mandava os demônios entrar naquela pessoa, como ele fez com Saul. Ele colocava espíritos imundos nas pessoas. Aí Jesus chega expulsando os espíritos imundos. Jesus, ele veio a esse mundo tentando chamar a atenção da humanidade. Qual é o seu problema? Qual a dificuldade que você tem para entender que Jesus é Deus? Qual é? Quando Jesus chega aqui, ele mostra que ele tem poder sobre a física, a mecânica quântica, a pressão atmosférica. Jesus mostra que ele tem poder sobre a biologia, sobre a física. Jesus mostra que ele tem poder para multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Ele chega dizendo: olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Eu sou o pão da... Eu sou o pão da vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que vocês mais querem? O Deus que fez todas as coisas, o Pai da eternidade, vem em forma de carne mostrar para os homens que tudo aquilo que eles precisam está... você não precisa de dinheiro, amigo. Você não precisa vir para a igreja atrás de dinheiro. Você não precisa vir para a igreja atrás de carro, de casa. Trabalha que você tem. Igreja não é lugar disso. Se alguém um dia falou para você: não vai para a igreja que Deus vai te dar um carro, uma casa, mentira. Igreja não é lugar para você vir buscar isso. Igreja é um lugar para você aprender de Deus, aprender do Espírito Santo, crescer no conhecimento. Então Deus se faz carne, se faz filho. Vimos a sua glória através do seu filho, para nos mostrar que tudo aquilo que você precisa está nele. Eu não sei como as pessoas correm atrás ainda de outros deuses. Não sei. Não sei como as pessoas ainda acham que elas precisam de alguém para ajudá-las, alguém para salvá-las. Você não precisa de ninguém. Você precisa só de Jesus. Só dele. Se você colocar Jesus na sua vida, mano, você vai arrebentar, meu. É que as pessoas têm uma fé dividida, né, meu? Elas não sabem quem acreditar. Então, domingo agora, nós vamos fazer uma reunião especial às 8 horas da manhã, como também às 7 horas da noite. Quero dar continuidade a essa pregação, e nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Inclusive ontem eu falei na rádio também. Nossa, meu Deus, acho que não existe pastor aqui nessa cidade para ser tão odiado que nem eu.
E de 2 a 1, ou você gosta de mim ou me odeia. Domingo agora nós vamos falar de línguas estranhas. De reteté. Bispo, o que é reteté? Reteté é porque os crentes começaram naquela onda reteté, parecendo moto velha. Já viu aquelas moto velha? Os crentes começou com essa onda de reteté e girar e virar para lá, para cá, rodopiar, falar numa língua totalmente estranha, desconhecida, dizendo que é o Espírito Santo. E ontem eu estava até falando que lá no livro de Atos, Bispo Fábio, nós já vamos terminar. A noiva já chegou? Ainda não chegou? Quando ela chegar me avisa, aí eu paro. Lá no livro de Atos capítulo 2, olha só que coisa. E eles ainda acham que eu não acredito no Espírito Santo. Eles acham que eu não confio no Espírito Santo. Olha só o poder do Espírito Santo. Ó o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Vamos secar isso daqui só um pouquinho. Olha que coisa interessante. Senta aqui, bispo. Olha só. A descida do Espírito Santo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se. Está aqui, Atos capítulo 1, vai, versículo 5. Olha só, meu, acho que eu não podia ser pastor não, gente. Eu não gosto de pastor. Eu não podia nem ser crente, porque, se existe um povo que é crente, pastor. Bicho, o que o senhor está fazendo aqui? Eu estou aqui porque sou pregador da palavra, mas eu não sou crente não. Sou cristão. Não era para mim ter sido pastor, não era não, Porque quando eu vejo o pastor falando um monte de abobrinha, fazendo um monte de coisa errada, eu fico doido. Mas fazendo coisas erradas em relação à palavra, ensinando errado. O cara não conseguir ser santo é uma coisa, mas ensinar a palavra errada é outra coisa, Atos 5, Atos capítulo 2, versículo 5. Rapidinho, chegou a noiva? A noiva vem. Ela não veio não. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha como o Espírito Santo é burro. Veja, bora lá. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Havia 120 homens. O Espírito Santo desceu, e aquelas 120 pessoas, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Raciocina comigo, continua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas. Olha as línguas que eles falavam. Não era siricanta, sirianda não. As línguas que eles falavam era a língua dos pardos, dos medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus também como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Se o Espírito Santo ele consegue falar na minha língua, por que ele vai falar comigo então enrolado?
O senhor não acredita no poder do Espírito Santo, nos mistérios do Espírito Santo. Eu tanto acredito no poder do Espírito Santo que eu sei que o Espírito Santo, se ele quiser dar um recado para mim, ele não é burro. Ele não vai falar de forma que eu não venha compreender. Ele vai falar na minha língua, eu vou compreender. Porque é como o apóstolo Paulo diz: se eu vou ter com vocês falando em língua estranha, que proveito vocês terão com isso? Atos capítulo 14. Tem gente que não está entendendo nada que eu estou falando. É interessante que tem alguns indoutos ainda, Bispo Luciano, que ainda se utiliza, né, de uma maneira, sair pela tangente. Mas é a língua, ou são as línguas dos anjos. Só que os anjos falaram, tanto no Velho como no Novo, de uma forma audível, compreensível. Foi tão compreensível que está escrito. A gente não vê nenhum anjo falando uma palavra embaralhada, ou tendo alguma fonética não audível, compreensível. Tudo que os anjos, arcanjos disseram, foram dito de uma forma compreensível, legível. Deu para entender a tal ponto que está escrito para nós. Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Olha só, 14:10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem, e o que fala será bárbaro para mim. Continua. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobrejais nele para edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que a possa interpretar. Continue. Porque se eu orar em língua, etc e tal, passa lá para o versículo 15. Passa para o 16. 17. 18. Volta lá, 18. Aí Paulo diz assim, olha: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Mas não é essas línguas tudo que ninguém compreende. Paulo, ele era poliglota, falava hebraico, aramaico, latim. Continue. Todavia eu antes quero falar na minha igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Consegue compreender? Então, no domingo nós vamos dar continuidade. Os convidados que chegaram, é que hoje é dia de reunião. A gente vai terminar agora. É um estudo que a gente já estava fazendo com o pessoal. Amém? E com as pessoas que estão assistindo a nossa live também. Mas vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião. Se alguém nessa noite, os membros da igreja, chegou, né? Se alguém nessa noite, os membros da igreja trouxeram algum envelope do dízimo, alguma oferta, coisa semelhante, você traz aqui na frente, coloque ali na sacola. E nós só vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado por esses momentos que nós passamos aqui. As pessoas que estiveram do outro lado assistindo a nossa live, que o entendimento, que a sabedoria, que a compreensão possa entrar na vida de cada uma delas. Abençoe, Espírito Santo, a vida dessas pessoas e a ida dessas pessoas para casa. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que todos digam assim seja. Amém. Vão na paz do Senhor Jesus. Você que está em casa, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.